meu convidado de hoje está no segundo mandato, é líder da bancada do PTC, atua em diversas CPIs, como a da crise hídrica, e aqui investiga a situação dos lixões e aterros sanitários no estado do Rio de Janeiro. O Alerj Entrevista tem o prazer de receber o deputado Tiago Pampolha, presidente da Comissão de Defesa do Meio Ambiente da Alerj. Deputado, é um prazer tê-lo aqui, muito obrigado por ter vindo. Prazer meu. Agora, o senhor é um jovem deputado, mas bastante atuante. Eu pergunto, como que surgiu esse interesse, esse gosto pela política? Olha, eu comecei ainda muito jovem, com 22 anos eu comecei a militar na política. Com 23 já participei de uma eleição, com 24 eu estava aqui já atuando em defesa do nosso estado, então por eu começar muito cedo enfrentei alguns preconceitos, que é natural, ainda muito jovem, sem ter sido vereador, sem ter sido parente de nenhum outro deputado ou qualquer cargo eletivo. Então eu cheguei aqui, enfrentei alguma resistência dos pares, mas com trabalho, com persistência, com bastante perseverança, a gente conseguiu ganhar confiança e chegamos aí no nosso objetivo. O senhor não tinha ninguém na família que era ligado à política? Não. Meu pai era uma pessoa que estava sempre próximo, mas nunca tentou se eleger a nada, enfim. Né? Eu fui o primeiro da família que cheguei a ser deputado estadual. Mas como começou? Foi em movimento estudantil? Como é que é a sua trajetória? A minha trajetória, eu iniciei nas ruas mesmo, né? Participando de eleições, sempre próximo de eleições municipais, tanto a majoritária quanto a proporcional. E eu estive bem próximo de uma eleição proporcional de um vereador da capital. E eu tive o prazer de conseguir ajudar a elegê-lo e fui trabalhar com ele no gabinete. É aí onde eu pude me aprimorar na questão legislativa, conhecer o processo legislativo, né? E aí fiz a faculdade de Direito, então eu senti que era um caminho, né? E precisávamos de um nome jovem, oxigenado naquela região onde nós temos uma atuação forte, e era um movimento... Qual é a região? Região da Zona Oeste do Rio. Era um movimento que nós entendíamos naquela ocasião que era bastante oportuno. Então, nós colocamos o nosso nome e tivemos êxito. Então, o senhor é presidente da Comissão de Defesa do Meio Ambiente e a gente sabe que é uma equação difícil, né, se combinar defesa do meio ambiente com os interesses econômicos. Como é que o senhor tem lidado com isso? Como que o senhor tem tocado esse trabalho? Olha, é um desafio muito grande. A Comissão do Meio Ambiente ela demanda muito trabalho, muita atenção, muita pesquisa, é uma comissão técnica, não é simples de opinar, até porque eu não tenho uma formação dentro dessa área, então nós temos que estar muito atentos a tudo. E a experiência dos deputados que fazem parte da comissão, que já tiveram na presidência da comissão e que estão lá para nos ajudar, é muito importante. Então hoje o nosso trabalho na comissão é exatamente descobrir o equilíbrio, né, entre exatamente isso que você falou, né? O poder econômico, a pressão do poder econômico, o interesse da população, que muitas vezes elas não entendem, a população não entende qual é o grande interesse deles. É difícil das pessoas entenderem, porque é um tema que, apesar de ser tão importante, ser tão discutido, de ser tão debatido na mídia, as pessoas não têm essa percepção, porque não é uma coisa imediata. O investimento no meio ambiente, as pessoas só vão ter a percepção disso no futuro, no médio, no longo prazo. Então é uma coisa que não impacta tão diretamente, mas ao mesmo tempo, né, nós entendemos que o impacto é grande. Então nós temos essa principal, eu julgo ser o principal objetivo do trabalho da nossa comissão, conscientizar as pessoas da importância dos temas ambientais. É isso que nós temos que levar à frente aí, através da educação ambiental, das políticas de conscientização e também fazendo essa mensuração aí entre o poder econômico e a preservação do nosso meio ambiente. Agora, assim, como o senhor mesmo falou, a questão do meio ambiente é uma questão a longo prazo, inclusive os danos, né? Não é uma coisa que você vê o dano imediato, né? Às vezes, em determinados casos, sim, mas na maioria dos casos, não. E é difícil, né, da população entender a gravidade do que é não ter não lidar de uma maneira correta com o meio ambiente. E então eu pergunto para o senhor, como conscientizar as pessoas? Que tipo de campanhas devem ser feitas para que as pessoas possam perceber, né, que depende delas
Não só do outro, não só do poder público, mas depende de cada um de nós. Acho que na primeira visão nossa é a educação ambiental. Desde a escola, desde a formação do cidadão, ainda muito jovem, ainda criança, as pessoas já terem o primeiro contato com as questões ambientais. Eu acho que isso é uma coisa isso é fundamental, muito, né? Muito importante, porque é naquele ser, naquele jovenzinho ali na escola, em formação, é que vai se criar a consciência ambiental, a consciência ecológica tão visada, tão falada, mas pouco alcançada porque não se faz um investimento de base na educação. Eu acho que esse é o caminho que nós precisamos aqui no Rio de Janeiro. Esse é um ponto. E o segundo ponto, não menos importante, é mostrar para as pessoas, em geral, o que nós temos que fazer para diminuir os danos, né, ambientais. Né? Mas nas coisas mais básicas, nós discutimos temas de importância muito grande, mas o ambiente, ele define, né, o investimento coerente, a gestão coerente de qualquer governo, ele se define nisso, de mostrar para as pessoas que cada um fazendo a sua parte, de cada um mostrando, né, para a sua família que internamente naquele ambiente familiar, se cada um se educar e fazer com que a sua vida seja socioambientalmente melhor, né, seja sustentável, né, a gente vai conseguir fazer com que isso seja uma coisa universal. Então isso primeiro tem que estar dentro da escola e dentro da família. Né? A visão da coleta seletiva, de separar o lixo, né, e despejar o lixo no local adequado, a questão da reciclagem, né, isso tudo é muito importante e isso está dentro do seio familiar e da escola. Agora, a separação do lixo tem um problema sério aí também, né? Porque a gente também tem muito pouco, né, coleta seletiva, né? Então você separa, mas na hora de coletar não tem a coleta seletiva. Infelizmente, no Rio de Janeiro, a capital, que é a vitrine do mundo, né, hoje nós estamos aí recebendo calendários internacionais esportivos importantes. E nós temos apenas menos de 5% de coleta seletiva do lixo gerado no Rio de Janeiro. É um número muito pequeno, né? É um número muito pequeno e você está falando de capital de um estado muito importante. Que é vitrine para o mundo. Pois é, e você imagina as cidades pequenas, né? Você imagina os bairros, você imagina... E aí isso é só o início de um ciclo vicioso negativo que nós precisamos combater. É importante, e acho que a CPI do lixo também tem esse papel importante. Então, falando em CPI do lixo, os aterros, né? Vamos falar dos lixões. O senhor tem feito visitas, tem acompanhado essa questão, e a meta, segundo a Lei de Resíduos Sólidos, era erradicação dos lixões até 2014. Como é que está a nossa situação, o estado do Rio de Janeiro? A gente está longe disso? Como é que está a nossa situação? Infelizmente, nós ainda não concluímos o nosso dever de casa. Né? Ainda não estamos tão longe. Eu acredito que nós avançamos muito em relação a outros estados, mas ainda não cumprimos o nosso dever de casa. Ainda faltam cerca de 17 a 18 lixões abertos. Isso que nós conhecemos de forma oficial, sendo que tem outros se formando que ainda não é notório, ainda não é de conhecimento do poder público, infelizmente, e a comissão tem esse papel também, de vislumbrar, investigar, identificar esses lixões e passar isso para o poder público para a gente poder combater. Recentemente, no Senado, foi aprovado a ampliação desse prazo, né, que era inicialmente de 2014, foi para 2017. Nós entendemos que isso é um equívoco, né? Nós temos que pressionar. Infelizmente, como nós não cumprimos o prazo, então não dá para você falar, é melhor você aumentar o prazo e tentar realmente viabilizar do que você simplesmente esquecer o assunto. É nesse sentido que o Senado aprovou essa prorrogação. Mas nós do Rio de Janeiro nós não podemos nos contentar com esse prazo. 2017 é um prazo muito aquém do que nós precisamos. Nós, em 2016 vamos ter Olimpíadas no Rio de Janeiro. E nós temos aí a Baía de Guanabara, que nós estamos investindo dinheiro para despoluir. Como você vai falar em despoluição de Baía de Guanabara, como você vai falar em Jogos Olímpicos, como você vai falar em saneamento da Baixada Fluminense, da região metropolitana, se você não falar de uma coisa muito mais simples e muito mais imediata, que é o combate para a erradicação dos lixões. Então, acho que isso é um tema
muito importante, nós não podemos prorrogar para 2017. E é nesse sentido que, antes de esclarecer, eu não sou presidente da CPI, eu sou relator, mas como relator, né, eu já adianto que no nosso relatório vai constar que o Rio de Janeiro não pode concordar com esse prazo de 2017. Nós precisamos ter a conclusão até o próximo ano de 2015. E quais são as políticas possíveis para acelerar esse processo, deputado? Bom, eu acho que é um pouco do nosso papel, né? Primeiro, identificar os lixões que estão em aberto, né? Os que estão recebendo lixo, né? E quais são as causas disso. Quais são os lugares assim mais problemáticos no estado do Rio de Janeiro? Nós temos vários. Né? Nós temos lixões próximos de lugares onde já receberam aterros, mas que estão se formando novos. Né? Nós temos em São Gonçalo, nós temos em Magé, nós temos em Duque de Caxias, nós temos em Belfor Roxo. Enfim, vários locais que o poder público tem o conhecimento, né, e outros que não. Então, esse é o trabalho da CPI. Eu acho que no relatório nós vamos dar aí um panorama bastante atual, bastante importante para que o poder público possa atuar, não só o Estado, mas também as prefeituras. Agora, é um trabalho árduo, né? É um trabalho árduo porque ele disseca diversos assuntos, né, desde a coleta, né, e aí passa pela coleta seletiva, né, até o transbordo, a situação do transporte do lixo, né, o destino, aí você passa também pelo lixo hospitalar, que é uma coisa, o lixo infectante, que é uma coisa que afeta a saúde das pessoas. Extremamente perigoso. Extremamente importante a gente debater isso. Então, e tem a questão dos aterros. Os aterros que, pelo que nós podemos observar, né, ele passa pelo mesmo ciclo de empresas que dominam o mercado. Isso é uma coisa que preocupa e aí transpassa a questão ambiental, mas que também nós não podemos fechar os olhos. São coisas que nós não podemos esgotar aqui numa entrevista como essa, mas que certamente o nosso relatório vai apontar, né, os desvios, as falhas, né, e também os nossos próximos passos para que possamos ser mais proeminentes, mais eficazes nesse sentido. Ou seja, trabalho não falta, né? Não falta. Então, a gente vai fazer um pequeno intervalo e daqui a pouco a gente está de volta porque ainda tem muita coisa para falar sobre esse tema.